Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês todos. Olha só que lindo dia, que lindo, maravilhoso, extraordinário. O céu está limpinho, o sol está a pino. Maravilha que Deus nos dá. É até um pecado a pessoa ficar na cama com um amanhecer desse. É até um pecado, eu diria, porque é impossível a pessoa manter-se deitada com o sol brilhando. Pelo menos aqui em São Paulo está assim. Bem, eu queria falar para vocês, nós temos falado sobre a fé. A fé é o que faz a fé sobrenatural, não é a fé natural. A fé sobrenatural diferencia da fé natural no seguinte ponto. Olha só, quando você quer colher, você planta. O que você quer colher? Eu quero colher banana, então eu vou plantar banana. Isso é uma fé natural. Se você plantou banana, você vai colher banana. Agora, a fé sobrenatural é aquela que você crê no invisível, você crê no impossível, você crê em alguém que você não vê, você não toca, você não sente, que é o Espírito de Deus. Que, aliás, é o Espírito de Deus quem nos dá essa capacidade de crer, de assimilar a sua palavra, de obedecer a sua voz, de seguir numa disciplina, numa ordem, que é o reino de Deus. O reino de Deus é reinado pelo Senhor Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo automaticamente entra no reino de Deus e vive sob a disciplina do Espírito Santo. Ele orienta, ele dirige, ele dá sabedoria, ele dá força, ele encoraja, ele dá temor para com Deus. Enfim, ele é o Espírito que guiou o Senhor Jesus por todos os seus dias aqui na terra, até a morte, até o momento em que ele foi preso e foi entregue aos pecadores. A partir daí o Espírito Santo se retirou e também o Pai teve que se afastar para não ver o seu filho carregando a ignomínia, o pecado de toda a humanidade. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente vive na disciplina, na ordem, a gente vive na obediência, a gente aceita, se submete, é humilde, é pacífico, tem bons olhos. E a pessoa diz assim, poxa, mas eu tenho uns olhos maravilhosos, meus olhos são verdes, azuis, amarelos ou vermelhos, seja lá o que for, não importa. Se os seus olhos são bons, quer dizer, você sempre vê as demais pessoas, o seu próximo, pelo lado bom. Você vê as pessoas pelo lado bom, o lado bom das pessoas, que é uma coisa que só quem tem o Espírito Santo realmente tem essa capacidade de ver com bons olhos todas as coisas. Eu sei que é difícil nos dias de hoje, dificílimo, você ter que ver com bons olhos a pessoa que é traíra, traiçoeira, fingida, enganadora, perversa. Mas, de alguma forma, essa pessoa, ela tem alguma coisa boa. Por pior que a pessoa seja, ela sempre vai manifestar uma virtude. Ainda que seja uma virtudezinha pequenininha, não faz mal. Então, quem tem bons olhos, olha para essa virtudezinha pequenininha, porque tem bons olhos. Então, assim é a fé sobrenatural. É
claro, é óbvio que a fé sobrenatural é incompreendida pelas pessoas que não têm o Espírito Santo, que começam a ler a Bíblia, não entende nada, porque não tem o espírito de discernimento, de compreensão, de entendimento. Infelizmente, então muitas pessoas vivem na ignorância, vivem, praticam e lutam contra a sabedoria da palavra de Deus. Ora, minha amiga e meu amigo, a fé é assim e muito mais. A fé crê no impossível. E quando a pessoa crê, o que significa crer? Como é que eu posso crer? Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Como é que a gente pode manifestar, esboçar uma crença no Senhor Jesus, de forma prática? Porque às vezes a pessoa pensa que a crença é um sentimento. É um sentimento. Não, tem nada a ver com sentimento. A crença é algo prático que você usa no seu intelecto. Você não vive na base dos sentimentos do coração. Não, você crê de acordo com a sua inteligência, o seu raciocínio, o seu intelecto. Assim como, por exemplo, uma pessoa vai para uma faculdade de medicina, então ela absorve os pensamentos do professor, da sua literatura, no coração? Não. O coração não quer pensar, o coração só sente. Mas o intelecto sente, o intelecto pensa, raciocina, pesa, avalia. Então, quando ele sai da faculdade, ele sai uma pessoa capacitada para ajudar os enfermos, etc, etc. Assim também é o dentista, é o engenheiro, é o advogado. Todas as profissões trabalham dessa forma, todo mundo. Então, quando você aplica o seu intelecto, a sua inteligência, naquilo que está escrito, porque o estudante de medicina aplica o seu intelecto nos livros. Ele acredita naquilo ali, independentemente dos sentimentos. Ele acredita pura e simplesmente. E coloca em prática aquilo que está escrito. Que foi do homem. O homem criou aquilo ali, deu aquela ciência, etc, etc. Estudou, pesquisou, colocou no livro. Os alunos seguem aquela linha, aquele raciocínio, aquela disciplina. Ora, com a palavra de Deus não é diferente. Quando a gente crê nesse Deus que é espírito e verdade, a gente coloca logo em prática aquilo que a gente crê. Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. E como é que é crer no Senhor Jesus? É só ouvir e obedecer a minha palavra. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou demonstrando a minha fé, a minha crença em Deus de forma prática, inteligente, racional. Então você verifica que a fé nada tem a ver com emoções, com sentimentos. Porque dentro do mundo religioso, nós temos a música gospel. Então, a música gospel leva as pessoas a sensações, a emoções. Mas quando elas vão colocar em prática a fé que elas dizem ter e até cantam, aí elas derretem, porque não encontram força. Mas quando a pessoa apoia as suas atitudes, a sua fé, a sua confiança, a sua obediência, a sua disciplina, o seu caráter, sobretudo na palavra de Deus, quando ela apoia a sua vida na palavra de Deus, aí já era. Aí não tem mais para o diabo. Aí ele perdeu mesmo, definitivamente. Então, essa é a fé inteligente. Essa é a crença que Jesus manda que a gente tenha. Por exemplo, ele disse para os discípulos: ide por
todo mundo e pregai o evangelho. Quer dizer, pregar o evangelho para todas as pessoas. Quem crer, quer dizer, quem obedecer o evangelho, quem pautar a sua vida de acordo com o evangelho, será salvo. E for batizado, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Essa é a realidade. Então, dois tipos de pessoa nesse mundo. O que crê e o que não crê. Você é uma delas, eu sou outra. Quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. É assim. É simples. É fácil. É prático. De graça. De graça. Você não tem que pagar. Agora, você tem que obedecer. Isso não tem a menor dúvida. É o casamento, né? Quem ama, quer aquela pessoa amada do seu lado pelo resto da vida. Quando eu falo assim, eu penso logo na Esther. Então, a gente tem um casamento feliz, graças a Deus, porque ela encontrou, ela recebeu o Espírito que eu também recebi. Então o Espírito Santo cola a gente, sabe, compatibiliza o nosso gênio, a nossa maneira de ser e tal. Nós vivemos em paz um com o outro. Isso é amor prático. Da mesma forma é a fé sobrenatural. Você vive essa fé na crença na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente que os seus olhos físicos veem. Porque nós que vivemos na fé sobrenatural, não atentamos para as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo são passageiras, mas para as coisas eternas. Nós olhamos para o que é eterno, nós vemos na palavra de Deus o que vai acontecer, chova ou faça sol, vai acontecer porque Deus falou. Quando ele disse haja luz, houve luz. Quando ele disse receba a saúde aí agora, então a pessoa que crê recebe na hora. É assim que funciona. Então, minha amiga e meu amigo, fé sobrenatural é a fé que faz a pessoa viver intensamente a felicidade. A felicidade. Lembra que o texto sagrado diz lá, o salmista, Salmo 128, que diz assim: feliz o homem, feliz, muito feliz o homem que teme ao Senhor. E o homem aqui inclui as mulheres, não fica preocupada não. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda, pratica, obedece, se submete, é humilde para obedecer a palavra de Deus. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás. Bom, eu posso me incluir nesse versículo. Aliás, nós, Esther e eu, nós podemos nos incluir aí, porque nós vivemos isso, exatamente isso. Graças a Deus. Lutas nós vamos ter. Nós vivemos num mundo de guerra. Como é que a gente não vai guerrear? Nós vivemos num mundo cheio de problemas. Como é que a gente não vai lutar? Nós vivemos num mundo cheio de pecado. Como é que a gente não vai lutar para não entrar na dança do pecado? Então, é uma luta, é uma guerra. Mas a gente que vive nessa fé sobrenatural, a gente persevera, a gente permanece, a gente conquista, a gente vence o inferno. Então, amiga e amigo, a vida só depende de você, a sua felicidade só depende de você. Se você ouvir e obedecer, isso se chama fé, crença. A fé sobrenatural, que é a fé inteligente, que é a fé racional, que é a fé que Deus requer de cada um de nós. Tem de fé em Deus, crê em Deus, creia também em mim. Deus abençoe. Ah, não se esqueça, nós estamos chegando, hein? Dia 19, nós vamos ter aí aquela novela que vai arrebentar o início de tudo, o Gênesis. Gênesis é o princípio de todas as coisas. Então,
Para você entender o presente, você tem que voltar ao passado, ao início de tudo. E aí é que entra o poder, a força dessa novela Gênesis, dia 19, eu não sei que hora vai ser, acho que é às 21 horas, ou 15 para as 9, sei lá, não sei. Bom, mas isso aí você se interessa e vai ver e procurar saber na Record, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.